Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGRE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou de retorno aqui para mais um episódio, para falar um pouco sobre a nossa especialidade, a endodontia. E eu quero dar para você as boas-vindas. E são sempre pontos de vista em relação a conversas que eu tenho com alguns colegas. Recentemente, um colega, um protesista, solicitou que eu fizesse alguns canais em um paciente e perguntou qual seria o tempo que levaria para fazer. Isso envolveria retratamento de canal, remoção de pino, né, dentes com fístula. Então, são casos complexos e que nós temos que ter consciência, né, de que o tempo quem vai dar, quem vai estipular é a situação. Claro que existem aqueles conceitos antigos de fazer endodontia com troca e remediação até a fístula desaparecer. Isso aí já nós sabemos que o controle da infecção, se você consegue em uma única sessão, você consegue resolver o problema. Então não há a necessidade de ficar fazendo trocas de hidróxido de cálcio, tá? Desde que você tenha condições de fazer a limpeza do canal. Então vou falar um pouquinho sobre essas nuances, né? E eu costumo dizer que a primeira coisa é você fazer um plano de tratamento. Esse plano de tratamento envolve, aí no caso, uma avaliação do paciente, a sua condição, o seu histórico médico, a sua condição orgânica, né? São informações que a pessoa tem que passar para você. Depois você tem o exame clínico. Esse exame clínico você vai entender se existe um edema, se é fase aguda de um abscesso, se é um processo crônico, se tem fístula, se não tem fístula, se é um dente que tem pino, se é um dente que não tem pino. Tudo isso interfere no plano de ação. E tem também aí o exame radiográfico e logo depois o exame tomográfico, né? A tomografia em muitos momentos são fundamentais. Não é que você dependa da tomografia, aí você vai estar jogando o seu conhecimento fora. Só que ele é um grande agregado, é um grande aliado e nós temos que contar com isso, principalmente porque às vezes a imagem ela é muito duvidosa, né? Então, de repente, você está vendo uma coisa e pode não estar enxergando o que é importante, né? Canais extras, porções de reabsorções apicais, dilacerações radiculares. Então, tem muitas coisas que nós precisamos avaliar. Mas, para você definir o tempo que você vai levar com o paciente, isso envolve outros requisitos. A primeira coisa é a experiência profissional. Essa experiência profissional requer do profissional muito conhecimento, muito treino, muita prática e casuística. Essa casuística é fundamental. A casuística faz com que você se torne um profissional mais habilidoso. Quanto mais você pratica, mais você aprende, mais você adquire conhecimento, mais você sente a necessidade de adquirir novas ferramentas, novos recursos. Olha, eu peguei um caso que estava precisando desse inserto de ultrassom, dessa ponta. Então, essas coisas são fundamentais. O intuito de se fazer um tratamento rápido é pela eficiência da técnica, pelos recursos existentes, não pela pressa. Porque a pressa aí é uma coisa que vai prejudicar ou você ou o paciente. Porque quando nós fazemos uma endodontia, nós sabemos que o dente vai ser restaurado, o dente vai ser reabilitado. Então nós temos que ter pelo menos noção de que eu fiz tudo que tinha que ser feito. Não poderia fazer mais nada. Então agora o dente pode ser restaurado. Se nós temos dúvida do que nós estamos fazendo, se nós não alcançamos o nosso objetivo naquela sessão, eu tenho que partir para outra sessão. Não pela troca de medicação, mas pelo tempo necessário que eu vou precisar para que eu possa trabalhar melhor naquele terço apical. Eu vou pesquisar de uma forma mais precisa um canal extra que eu tenho dúvida. Então, não vou fechar o canal. Então, a onda, né, que nós temos assim de sessão única, nós temos que ter alguns cuidados. É um princípio que eu adoto. Endodontia, sessão única.
Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender. Por exemplo, existe uma necessidade de você fazer uma endodontia em um paciente com dor, com edema, fase aguda de um processo, você fazer inserção única? Eu já fiz, mas se você fizer em todos os casos, tenha certeza que em algum momento alguma coisa pode complicar. Então nós temos que ter muita parcimônia. Então eu vou fazer o tratamento com o intuito de obter o controle da infecção. Só que existem outros fatores. Existem fatores do próprio paciente, fatores biológicos, fatores orgânicos. Então, geralmente, nesses casos, eu preparo todo o canal, amplio o forame um pouco mais ainda, mas não sei se devo fechar. Se está sequinho, se está, pode até ser. Mas, geralmente, eu prefiro receber o paciente 3 dias depois para ver como é que ele está. Eu estou tratando o paciente e não o dente. Eu estou tratando um paciente que está com um problema no dente. Então, a pressa da sessão única é complicado, principalmente para os mais novos que não têm ainda muita habilidade. Então, nós temos que ter respeito por vários aspectos. O histórico clínico do paciente, a história médica do paciente, se ele tem deficiências, né, em algum órgão, se ele tem um problema de diabetes, se é um cardiopata, né, se ele tem alguns problemas que podem contribuir para a redução da imunidade dele. Então são coisas que nós temos que entender, porque eu não posso atender um paciente com pressa para fazer sessão única porque eu estou com outro paciente esperando. Então nós temos que planejar dentro de um tempo. Esse tempo é você que vai estipular. Em princípio, porque você vai deixar uma carga horária maior para esse paciente, tá? E deixa um horário mais extenso para que você possa entender todo o processo anatômico. Nós sabemos que a coisa mais difícil que existe na nossa especialidade é a anatomia. A endodontia mudou por completo. A endodontia passou por grandes mudanças, né? As tecnologias sempre existiram. Então, a parte de instrumento mecanizado, década de 80, localizador, década de 80, técnica, respeitando o princípio Crown Down, da técnica de Oregon, década de 80. Então nós temos aí o microscópio operatório, década de 80. Nós temos bisturi elétrico, década de 80. Então tudo isso já existiu. É a nova tecnologia, é o novo processo que envolve a tecnologia. Então são instrumentos mais específicos, são instrumentos que cortam melhor e fraturam menos, são materiais, né, que nós utilizamos com a nova composição. Nós temos os cimentos biocerâmicos, mas não se enganem, quando eu falo em cimento biocerâmico, as pessoas estão querendo tratar a perfuração com cimento biocerâmico, estão querendo fechar o canal com cimento biocerâmico, achando que é o cimento que é o responsável. Não. Você primeiro trata, depois sela com o cimento. Então são enganos que as pessoas podem... Ah, mas eu botei MTA. O MTA não trata, MTA sela. Agora tem uma bioatividade. Ele tem uma composição onde facilita, ajuda o organismo a ter respostas biológicas. Isso aí já falei em outro tema, sobre cimentos biológicos, a sua bioatividade, né? Então quando se fala em eu vou fazer um planejamento de um paciente, vou fazer esses canais, vou fazer com pressa porque o protesista está querendo que conclua logo para poder colocar prótese. Isso nós temos que ter um pouco de parcimônia. Faz parte de um planejamento. Primeiro a biologia, para você conseguir colocar fisiologia em movimento. Então quando nós planejamos um tratamento, planejamos da seguinte forma: eu tenho que ver qual é a necessidade que o paciente tem naquele momento. O que é que o dente precisa para poder corresponder com os anseios, não só do paciente, quanto do protesista. Quando eu inicio um tratamento, eu já inicio sabendo como vou fechar. Eu inicio um tratamento endodôntico sabendo como vou concluir. Então, eu vou utilizar diversas ferramentas, eu vou ter que fazer a reconstrução, eu vou trabalhar naquela dentina tudo isso toma tempo.
Então a pessoa fala assim, você fez inserção única? Não importa. Eu fiz da forma mais precisa. Se eu conseguir fazer da forma mais precisa em uma única sessão, eu concluo. Mas nem sempre eu consigo. É um dente com um instrumento fraturado, é um dente com grande perda de estrutura cervical, que eu tenho que reconstruir aquilo ali. Eu tenho que trabalhar muito bem naquela dentina pericervical, com brocas em baixa rotação, 5, 7 mil RPM, associando a endogel, removendo aquela dentina superficial, deixando a dentina profunda. Essa dentina pericervical é a parte mais importante do tratamento. É quem vai dar longevidade do dente. A endodontia vai cuidar da parte biológica e as nossas ações na reconstrução do dente vai cuidar da parte fisiológica. Uma coisa não caminha sem a outra. Eu posso ter um dente muito bonito com lesão, com fístula. Eu posso ter um dente sem fístula nenhuma, posso ter um dente sem problema nenhum, bem restaurado, mas com lesão. Ou você tem um dente sem lesão e vai ter uma fratura. Isso é um goró-mongó que nós temos que entender e interpretar. Uma coisa não caminha sem a outra. Nós temos que entender isso, pensando nos aspectos biológicos e fisiológicos. Então essa questão de tempo, qual o tempo que eu preciso para fazer um canal, depende. Eu posso levar 1 hora. É difícil fazer em 1 hora. Porque eu sempre pego casos mais complexos, com destruição. A maior parte dos casos que eu pego são dentes com comprometimento coronário, fratura de parede, né? Dente com trinca. Então, eu gasto muito tempo ali trabalhando na porção cervical. Vai ser um alicerce futuro, porque eu vou entregar para o protesista o dente já com prino, já com núcleo, tudo bonitinho para ele fazer a coroa. Então, as pessoas perguntam às vezes, você faz sempre sessão única? Mas para que fazer sessão única? É o ideal, mas eu vou repetir mais uma vez. As pessoas estão cometendo alguns equívocos por conta da pressa. Eu não quero fazer um dente em sessão única se eu não conseguir trabalhar em todas as paredes. Eu não posso concluir um trabalho na dúvida. Se eu chegar assim para mim e perguntar, eu poderia fazer melhor naquele terço apical? Posso, então eu marco mais uma sessão, porque o paciente não está aguentando mais, já tem ali 2h30, 3 horas. Eu marco mais uma sessão. Não é bom, não é agradável o paciente voltar para tomar mais uma anestesia, para estacionar o carro, sair do trabalho, deixar a família. Não. A endodontia mudou e hoje existe uma celeridade no processo. Mas desde que seja uma coisa consciente. Essa responsabilidade nós temos que ter. Então eu vou fazer endodontia em sessão única, com instrumento único, tudo depende da anatomia. Então não é um conceito válido, eu concordo. O instrumento único, não. Não que eu discorde ou vá de encontro a essa filosofia. Mas os trabalhos mostram, dentro de sequências de tratamentos, que não importa a técnica que você utilize, sempre vai ficar 50%, 60% de parede sem tocar. Eu ainda vou fazer, sabendo disso, eu vou utilizar um instrumento único, eu pondero um pouquinho. Eu gosto da sequência de instrumentos. Eu faço minha endodontia com mais instrumentos. Mais instrumentos e sempre com ultrassom. Os instrumentos por si só, eles não limpam tanto as paredes dos canais. Eu uso brocas especiais. Eu uso um arsenal grande na minha endodontia. Agora, simplifico. Simplifico porque eu tenho exatamente um arsenal grande. Eu posso escolher. Eu posso simplificar. Tá? Então, eu vou ficar por aqui, mas eu fiz apenas um depoimento em relação a essa questão da pressa com o paciente, que eu acho que nós temos que ter algum cuidado. A nossa premissa é de que nós estamos tratando o paciente e não o dente. É um paciente que está com problema no dente. Então isso aí já diz tudo. Eu espero que vocês tenham apreciado. Isso é só um ponto de vista para nós podermos pensar mais
e melhorar a nossa qualidade de vida como profissional, fazendo o melhor para os nossos pacientes. Então eu vou ficando por aqui mais uma vez. A semana que vem estaremos juntos com um novo episódio. Até lá!